Houve ineficácia das autoridades no socorro às populações de Valência? Quien dirige la emergencia es la comunidad autónoma. Quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la comunidad autónoma. Disciplinadamente, en todo este proceso, es el director de la emergencia quien nos dice en este sector o en este otro. A partir de ahí, como unidad militar, como unidad de las Fuerzas Armadas, empezamos a actuar con nuestras órdenes. O general Javier Marcos é o responsável pela unidade militar de emergência e esteve esta segunda-feira reunido com o governo em Madrid. Explicou que o poder central está dependente das decisões do governo regional e que nas primeiras horas não havia uma noção da dimensão da catástrofe. Assegura que a resposta do governo central aos pedidos de ajuda foi imediata e em escala com esses pedidos. Porém, no terreno, milhares e milhares de vozes dizem-se abandonadas pelas autoridades. Foram horas e horas sem ajuda, sem a presença de bombeiros, polícia ou militares. O que correu mal em Espanha? E quais são as explicações para a ineficácia das autoridades? Este episódio vai ter 2 convidados. A conversa começa com o testemunho de Joana Moreira, que com João Porfírio foram os enviados especiais do Observador a Valência. E depois vou conversar com Diogo Noivo, politólogo, um observador muito atento da política espanhola e colunista do Diário de Notícias. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 5 de novembro. Bem-vinda, Joana. Olá, Ricardo. Tu e o João Porfírio chegaram a Paiporta 24 horas depois daquela zona ter sido atingida pela Dana. Chegaram na quarta-feira à noite. Joana Moreira, o que é que encontraram em Paiporta? Nós chegámos na quarta, como bem disseste, nós voámos para Barcelona e fizemos uma viagem de carro de cerca de 4 horas até Valência e à chegada escolhemos ir para Paiporta porque algumas das imagens mais impressionantes que tínhamos visto eram dali. Mas estávamos longe de imaginar que seria este pequeno município a chamada Zona Zero da Tempestade. Aliás, esse foi um termo que só foi utilizado no dia seguinte pela imprensa espanhola. Quando nós chegámos, já a noite estava cerrada, o cenário parecia retirado de um filme de terror, não há outra forma de o explicar. A partir do momento em que saímos das estradas principais, das vias rápidas, e passámos a única ponte que não tinha sido destruída entre Valência e Paiporta, o cenário mudou drasticamente. As ruas estavam vazias, cobertas de lama, víamos pilhas e pilhas de carros uns sobre os outros, que tinham sido arrastados, casas sem portas, entulho, um cenário de absoluta destruição. Estamos a falar de um município de Valência com cerca de 26 mil habitantes, uma área de 4 km², completamente apagado. A única luz que havia era dos faróis do carro que conduzíamos. E estava um silêncio de cortar à faca. Era uma cidade fantasma, foi assim que a descrevemos. Mas não havia bombeiros? Não havia nada, não havia ninguém nas ruas. A dada altura nós estivemos numa localidade próxima de Paiporta, que era Picanha, sobre a qual escrevemos, temos uma reportagem no Observador sobre ela. Sim. E aí nós vimos alguns carros da polícia a fazer uma espécie de ronda e que percebemos que era essencialmente para evitar assaltos. Era isso que te queria perguntar. Entretanto, encontraram bombeiros, polícia, forças armadas, porque a sensação que fica também ao ler ao vosso trabalho e ao ouvir os relatos que fizeram na Rádio Observador é que naquelas primeiras horas, pelo menos, as populações ficaram entregues a elas próprias. E aqui temos 2 grandes hipóteses. Ou não houve uma resposta competente para ajudar estas populações, ou não houve capacidade humana e material para chegar a todo o lado perante a dimensão da catástrofe. Tu e o João Porfírio foram testemunhas privilegiadas que chegaram 24 horas depois. O que é que os teus olhos viram sobre isto, Joana? É complexo responder a tantas perguntas. O Governo e a oposição estão neste momento a trocar acusações, mas parece quase consensual de que o Executivo Regional terá sido lento a atuar. E isso contribuiu para ampliar os efeitos das chuvas, dos rios e dos leitos transbordados. O Governo da Comunidade Valenciana, presidido pelo Carlos Mazón, alertou tarde os cidadãos. Esta é a opinião mais comum. Segundo os registros oficiais, só por volta das
8 da noite de terça-feira é que os telefones começaram a receber uma mensagem de urgência. Ora, por essa altura, muitas casas já estavam alagadas, já havia dezenas de estradas e vias cortadas e muitos automóveis já empilhados. Ou seja, há esta questão do aviso tardio. E depois, a falta de ajuda. Foi isso que nós ouvimos, sobretudo. Poucas foram as equipas de bombeiros ou polícia que nós encontramos no terreno. As pessoas com quem fomos falando estes dias expressavam precisamente essa revolta por uma ausência gritante de resposta das autoridades. O que é certo é que 3 dias depois ainda estávamos no local e pouco havia mudado. Ainda as ruas continuavam a ser basicamente ocupadas por pessoas e voluntários. Mas isso é o quê, Joana? Desculpa. São pessoas, vamos talvez chamar civis, pronto, a população com pás, baldes. Exatamente. Onde é que estava a autoridade do Estado no meio disso tudo? Nas ruas pouco se via. O que víamos era milhares e milhares de pessoas a caminhar, porque as estradas estavam cortadas, a polícia cortou a circulação. Portanto, havia milhares de voluntários a deslocarem-se para estas zonas afetadas, como tu dizes bem, com pás, com baldes, com produtos de limpeza. E as pessoas estavam basicamente entregues à sorte e à boa vontade da população. Os bombeiros e a polícia estavam-se a cingir, pelo menos nestes primeiros dias em que estávamos no terreno, cingiam-se a resgatar corpos. Aliás, só ao final deste sábado é que nós começámos a ver alguns trabalhos de limpeza. Aliás, é importante nós falarmos da questão dos voluntários, porque a primeira resposta do governo de Carlos Mazón não amenizou a revolta das pessoas perante a quantidade de cidadãos que ofereciam a ajuda para colaborarem em limpeza. O governo da província de Valência agradeceu, mas disse que a presença de voluntários, e passo a citar, podia obstruir os trabalhos de serviços de emergência. Portanto, obviamente a população ficou revoltada. Aliás, 24 horas depois, nem isso, a Generalitat voltou atrás e pôs em marcha um centro de coordenação de voluntariado. E o que aconteceu foi 10.000 pessoas apareceram neste sítio. Para ajudar. Precisamente. Mas aquilo que nós fomos ouvindo nos testemunhos que recolhemos nestes dias foi que há um limite para aquilo que as pessoas podem fazer. Ou seja, baldes ajudam, mas não resolvem. A expressão era um bocadinho esta. Ou seja, é preciso mais gente no terreno, maquinaria pesada, retroescavadoras, para tirar o entulho, a lama, tudo aquilo que ainda ocupa as ruas, até ao dia de hoje, dificultando aquilo que pode ser feito a nível de resgate. Porque eu e o João Porfírio assistimos, por exemplo, a uma situação em que uma pessoa foi encontrada já sem vida e que não podia ser resgatada porque não era possível aceder à sua casa de tantos carros empilhados que estavam nessa rua. Portanto, enquanto não houver essa limpeza para a qual é necessário mais do que meia dúzia de baldes, vai ser muito difícil reconstruir as vidas dessas pessoas e estas cidades. Porque aqui, do nosso ponto de vista, felizmente, ninguém viveu uma situação destas. De repente as pessoas não tinham, e algumas ainda não têm luz, não têm telemóvel, não têm um sítio para ir à casa de banho, não têm comida. É um cenário apocalíptico. Precisamente. Aliás, a primeira reportagem que nós publicamos no Observador foi feita a partir de um quartel dos bombeiros, porque era o único sítio onde tínhamos eletricidade, porque toda Paiporta e Picanha estavam absolutamente apagadas. E aquilo que assistimos nos dias seguintes, falavas, por exemplo, da questão da eletricidade e da comida. O que se passou 2 dias depois tinha as pessoas a assaltar supermercados, porque já não tinham comida em casa, porque há 2 dias que os frigoríficos estavam desligados e tudo tinha apodrecido. Nós encontramos, por exemplo, uma senhora que estava grávida e que ela não conseguia contactar com um médico porque não tinha telefone, há 2 dias que não tinha bateria no telefone. Portanto, a expressão apocalipse não é um exagero. Obrigado, Joana. Obrigada, Ricardo. Joana Moreira, regressada da região de Valência, onde esteve em reportagem, e aproveitando este testemunho, dou as boas-vindas ao Diogo Noivo, politólogo que segue muito de perto a atualidade e a política espanholas. Bem-vindo, Diogo. Olá, Ricardo. Para início desta conversa, eu penso que isto é importante para esta situação e para este caso que estamos a analisar. Explica-nos, afinal, quem manda em Valência? É Valência? É Barcelona? É Madrid? Quem é que manda? Em Valência manda o governo regional da comunidade valenciana. Espanha tem 17 comunidades autónomas, o que significa que tem 17 governos regionais, 17 parlamentos regionais.
Espanha é um país que está numa espécie de meio caminho entre um país regionalizado e uma federação, portanto é um bocadinho mais do que um país regionalizado e é um bocadinho menos do que uma federação, e portanto neste tipo de catástrofes, neste tipo de incidentes, a primeira competência, a primeira responsabilidade é do Governo Regional. O Governo Regional da Comunidade Valenciana decretou o nível 2 de emergência de proteção civil. Existe mais um, que é o nível 3. Qual é a grande diferença entre estes dois níveis? Bom, o nível 2, o atual, faz com que a condução das operações esteja na esfera de competências do Governo Regional. Se subirmos de nível e passar para o nível 3, a condução dos trabalhos passa a estar nas mãos do Governo Central. E aqui está parte do problema, porque tem existido um passa-culpas, alguma desinformação entre um Governo Regional que só decretou o nível 2 e um Governo Nacional que não decreta a emergência nacional e, portanto, o nível de gravidade mais alto. A legislação espanhola, tanto a Constituição de Espanha, em particular o número 2 do artigo 116, como a lei dos Estados de Sítio, como a lei de proteção civil, que é de 2015, são todas bastante claras. O Governo Nacional tem, se achar necessário, o poder suficiente para declarar emergência nacional, e aliás o próprio Governo espanhol já reconheceu que não decreta emergência nacional porque entende ser preferível a gestão, ser uma gestão local, uma gestão regional, mas claro, em pano de fundo está a política. O Governo valenciano é da direita, com uma maioria do Partido Popular, e o Governo espanhol é de esquerda, com uma maioria do Partido Socialista. E, portanto, tudo isto está a ser entendido um bocadinho à luz de guerras partidárias. Diogo, essa confusão e essas guerras podem explicar em parte este exemplo muito concreto que temos e que tem sido alvo de discussão em Espanha, que é o porquê do atraso no envio dos alertas por SMS para os telemóveis. Algumas pessoas receberam as mensagens horas e horas depois de serem atingidas por aquelas chuvas diluvianas, não é? Talvez explique. Há um facto, e é o único facto que sabemos. As mensagens chegaram tarde. Agora, temos o Governo Central a imputar responsabilidades ao Governo Regional e o Governo Regional a imputar responsabilidades ao Governo Central. Este é um dos alçapões da regionalização espanhola. Nós já tínhamos visto isto de maneira muito semelhante durante a crise Covid, em que o conflito entre poder central e poderes regionais levou a situações completamente absurdas. E, portanto, aqui estamos a ver mais uma vez um dos limites, um dos alçapões da regionalização espanhola. Agora, importa não esquecer que, não obstante existindo governos regionais, o Governo Central tem muito poder. Este fim de semana, o governo de Pedro Sánchez fez uma declaração de zona afetada gravemente por emergência de proteção civil. É uma figura que está na Lei de Proteção Civil de 2015, que não só permite mobilizar mais meios para o terreno, como dá até, por exemplo, vantagens fiscais às pessoas abrangidas ou afetadas, melhor dizendo, pela catástrofe. Ora, isto é uma competência exclusiva do Conselho de Ministros, sobre proposta dos Ministros das Finanças, das Administrações Públicas e da Administração Interna, e o Governo Central só fez isto no fim de semana passado. Podia ter feito isto há vários dias. E, portanto, há aqui, de parte a parte, do Governo Regional e do Governo Central, um ritmo de decisão que não parece estar acertado com a gravidade das condições no terreno. E tudo isto permite especular se estes desencontros e estas gestões de tempo não estarão relacionadas com interesses ou com lógicas estritamente político-partidárias. Essa é uma das grandes perguntas que temos para a segunda parte desta História do Dia. Já regressamos à conversa com o Diogo Noivo, especialista em política espanhola. Estamos de regresso à conversa com Diogo Noivo, especialista em política espanhola, alguém que observa há muito tempo e atentamente a atualidade em Espanha. Diogo, além de todos os problemas de que já aqui falámos, há uma certa opacidade, para não dizer muita opacidade, por exemplo, na divulgação de dados que no fundo nos ajudam a ter uma ideia aproximada da dimensão desta tragédia. Estou a falar do número de mortos, número de desaparecidos, casas afetadas. Qual é a explicação para isto? Isto é uma
ocultação deliberada? Não há noção, por outro lado, não há noção porque as autoridades não estão como deviam no terreno, portanto também não sabem, ou a dimensão da tragédia é tal que ainda é cedo para termos estes dados? Creio que todas essas hipóteses são corretas. Em primeiro lugar, é importante entender que nós temos vilas e temos aldeias completamente sitiadas. Há estradas que desapareceram, pontes que caíram, estradas que estão completamente entupidas por dezenas, se não centenas de viaturas acidentadas e, portanto, é extraordinariamente difícil chegar aos locais e, ainda para mais, tendo em conta estas confusões em matéria de resposta, uma eventual falha de meios complica ainda mais a chegada ao local. E como complica a chegada ao local, complica a obtenção de informação. E, portanto, eu creio que muita da informação que não é dada é precisamente porque ela ainda não existe. Outra coisa tem que ver com a própria gestão no terreno e com as dificuldades da gestão no terreno. A lista de desaparecidos, a título de exemplo, ronda as 2.000 pessoas. Mas as autoridades já reconheceram que existe duplicação nessa lista de desaparecidos e, portanto, o número real será provavelmente metade, nem sabe ao certo. E, portanto, todas estas coisas são produto das dificuldades no terreno e não tanto de uma ocultação. O que sim está a ser ocultado e que me parece razoável, a comunicação social espanhola entendeu-se para não mostrar imagens de cadáveres e de não mostrar imagens de outras coisas, enfim, que possam, enfim, ferir suscetibilidades e que possam, enfim, dar um maior sensacionalismo à cobertura noticiosa, e isso sim não está a ser mostrado e parece-me razoável que não seja. E voltando aqui também a outra questão, de que já aludiste há pouco, a questão da emergência nacional, porquê que Madrid, porquê que o Governo Central não avançou, bom, ao fim das primeiras 24 horas, quando já se percebia o caso que tínhamos aqui entre mãos, esta dimensão desta catástrofe, porquê que não avançou logo para a emergência nacional? Isso não ajudaria, não poderia acelerar o socorro? Porventura, sim. A resposta oficial do Governo é que entende que a melhor resposta é a resposta de proximidade e, portanto, deverá ser o Governo regional a conduzir as operações. Mas, ao mesmo tempo, o Governo espanhol, central, faz saber que não considera muito competente a maneira como o Governo regional está a gerir o assunto. E, portanto, o Governo espanhol tem poderes suficientes, insisto, quer nos termos da Constituição, quer nos termos da Lei de Proteção Civil, quer nos termos da Lei dos Estados de Exceção, quer nos termos, enfim, da Norma Geral de Proteção Civil, o Governo espanhol tem poder suficiente para declarar emergência nacional e optou por não fazê-lo. Que se metan dentro de Paiporta. Dentro de Paiporta hay muertos. Dentro de Paiporta hay muertos. Dentro de Paiporta hay muertos todavía sin sacar. Mas tudo isto acaba por agudizar a sensação de abandono por parte das populações vítimas desta dana, desta chuvada terrível. Essa sensação de abandono que as pessoas vão sentindo justifica a raiva que assistimos perante a visita do Presidente do Governo e também dos reis de Espanha? Estão todos no mesmo patamar? Justifica a raiva, mas não pode justificar a violência. Acho que é importante termos algum contexto. Há pessoas que estão há 5 dias sem água, sem luz, sem gás, sem eletricidade, sem casa, sem uma casa de banho onde fazer as suas necessidades fisiológicas, sem saber de amigos e de familiares, sem poder saírem das vilas onde vivem, e isto ao longo de 5 dias. E o mais grave é que nestes 5 dias não viram a presença do Estado. Não viram um bombeiro, não viram um membro da Proteção Civil, não viram resposta por parte do Estado. E, portanto, ao fim de 5 dias, em circunstâncias que nós não estamos habituados a ver num Estado-membro da União Europeia, nós associamos este tipo de condições a outras latitudes, por exemplo, ao Haiti ou à Nicarágua. Ao fim de 5 dias, em condições inacreditáveis, para o que é habitual na Europa, é normal que, deslocando-se os responsáveis políticos
em particular o Presidente do Governo Nacional e o Presidente do Governo Regional, deslocando-se ao local, que isso suscite ira, que isso suscite frustrações. Agora, evidentemente, não pode justificar a violência. Claro. Importa, contudo, entender que esta gente está num Estado de Direito Democrático, Estado-membro da União Europeia. Muitos estão há 5 dias sem nada daquilo que mais elementar existe e sem ver a presença do Estado. Eu creio que a visita que foi organizada, que partiu do monarca, teve precisamente esse objetivo. O monarca, como chefe de Estado, entendeu que não é admissível que numa democracia europeia, ao fim de 5 dias, ainda se verifiquem aquelas condições, e percebendo o estado de abandono a que aquelas pessoas estão votadas, entendeu ser importante mostrar que o Estado existe. Aliás, há frases de Filipe VI muito nessa linha, de dizer que o Estado existe e que não os abandonou. Eu acho que isso nos deve fazer pensar, quando é necessário que o chefe de Estado diga que o Estado existe, mostra que o Estado não existiu nos dias anteriores. E, portanto, o objetivo da visita foi esse, e as pessoas, e vendo as imagens que foram divulgadas, as pessoas dirigiram a sua ira sobretudo aos responsáveis executivos, portanto não aos monarcas, evidentemente também foram visados pela violência, mas sobretudo a Pedro Sánchez e a Carlos Mazzoni, que é o presidente da Comunidade Valenciana. Porque vimos todo aquele tumulto, vou chamar-lhe assim, aquela raiva toda, mas apesar de tudo, quer dizer, isto é uma percepção à distância, ajuda-nos aqui também a entender isto um pouco melhor. Apesar de tudo, o rei ficou mais um pouco, o presidente do governo espanhol foi retirado imediatamente dali. Há aqui alguma diferença ou são só os nossos olhos a ver as coisas desta forma? Bom, há com certeza uma diferença factual. Estavam ali 3 políticos: o rei, o presidente do governo de Espanha e o presidente do governo regional. O presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez, saiu, optou por sair. Os outros 2 ficaram. E o rei teve um comportamento que me parece de enorme sentido de Estado, de enorme responsabilidade, em circunstâncias muito adversas, que até punham em causa a sua segurança e a segurança da rainha. Optou por ficar no terreno a ouvir as pessoas, a dar as explicações possíveis. Importa recordar que o rei não tem poder executivo e, portanto, não pode fazer nada de tangível. O rei, no fundo, não manda nada, não é? O rei não tem, sim, de facto, não manda, é uma figura com um peso institucional grande, mas poder executivo não tem nenhum. E, portanto, o rei acaba por assumir a despesa política de ouvir a insatisfação e de ser, até certo ponto, vítima da ira das pessoas que estão há 5 dias sem tudo o que mais elementar existe. E, portanto, aí o rei esteve francamente bem. Aliás, a monarquia em Espanha já há alguns anos que está a sair-se bastante bem, por mérito próprio, mas sobretudo por demérito dos principais partidos. As incapacidades políticas, tanto do Partido Popular como do PSOE, têm permitido que o rei apareça como um referencial de estabilidade, como uma espécie de garante das instituições, e, portanto, há uma lógica que parece, ou que pode ser resumida da seguinte maneira: quanto mais incompetentes são os partidos, mais respeitável parece a figura do monarca. E o caso destes tumultos em Valência mostra um bocadinho isso, não é? O papel das instituições. E há uma instituição que é a monarquia que, com todos os custos, optou por ficar no terreno e ouvir as pessoas. Isso, evidentemente, tem um significado político. Diogo, a gravidade desta dana, desta tempestade, que explicámos, de resto, aqui no episódio de 31 de outubro, na História do Dia, a dimensão é tal que seria impossível, será impossível um cenário destes não provocar vítimas ou danos muito elevados. Mas, por tudo aquilo que já explicaste aqui nesta nossa conversa, eu vou à pergunta que, no fundo, serve de título a este episódio, que penso que se impõe. Esta catástrofe foi agravada pela ineficácia, e quando falo aqui de ineficácia é de, precisamente, a ineficácia da presença do Estado no socorro, na resposta aos cidadãos, portanto, ineficácia no socorro e na política? Muito provavelmente. Não é? Esta catástrofe, como disseste,
tem uma dimensão tal que não há nenhum país com meios suficientes para a travar ou para eliminar por completo os riscos que dela resultam. Agora, parece-me evidente, mesmo não sabendo ainda tudo, parece-me evidente que houve manifesta incompetência na gestão desta crise. E havendo incompetência na gestão da crise, não me parece abusivo pensar que se as coisas tivessem sido feitas de outra maneira, porventura os danos materiais, humanos, não teriam sido tão grandes. Obrigado, Diogo. Obrigado, Ricardo. Diogo Noivo é politólogo, é um observador muito atento da política espanhola e é colunista do Diário de Notícias. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos neste episódio foram retirados da rede social X. A sonoplastia é de Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.